Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de agropecuária, no caso de hoje, de pecuária, que ainda continuamos com as aulas que têm a ver com a avicultura. E neste caso estamos a falar das galinhas. Para a aula de hoje, nós vamos falar das instalações para a criação das galinhas e dos equipamentos que devemos usar no momento, no processo da criação das galinhas. Então, se está interessado em saber quais são as condições corretas e quais são os critérios a seguir para fazer as instalações para poder criar as galinhas, então assista este vídeo até o final. Primeiro vamos começar falando das condições ou dos critérios a seguir para que se possa colocar uma instalação, um aviário. Primeiro critério a ser observado é que deve-se colocar ou deve-se instalar o aviário num local longe das residências, longe do local onde as pessoas habitam, porque isso vai evitar o mau cheiro, as galinhas, como sabemos, diferente de nós que temos educação e separamos e sabemos lidar com os dejetos, incluindo o que sai de nós, né? As galinhas não, elas dependem dos cuidados do proprietário, dos cuidados do cuidador. Então, se por acaso instalar o aviário perto de uma residência, todo o cheiro causado pelas fezes e também pela mistura das rações que vão se despejando e a água que vão sofrendo a decomposição em casos de problemas de higiene da parte do proprietário. Isso pode afetar o bem-estar e o ambiente atmosférico da casa. A outra situação que faz com que nós sejamos recomendados a colocar o aviário distante das casas é que isso vai evitar a transmissão de doenças de pessoas para as aves, assim como o contrário. É por isso que, ainda na aula de hoje, vamos falar de um método que se pode e se deve aplicar para se evitar a contaminação das aves por doenças trazidas pelo cuidador, que pode transportá-las para dentro do aviário. Então, este é o primeiro critério que deve ser observado: colocar o aviário distante das residências. O segundo critério é que as instalações devem estar situadas em locais secos, não úmidos. E onde está a instalação que estão a ver neste momento? Primeiro, está distante da residência. Segundo, está no lugar seco. Não há água por perto. Ainda no segundo critério, o que devemos observar é que deve estar num sítio elevado e não ao mesmo nível com o chão. E a instalação onde eu me encontro, o piso está um pouco elevado em relação a outra superfície do quintal. Ainda no mesmo critério, o que devemos observar é que o lugar deve estar protegido do sol, é por isso que está coberto, da chuva, é por isso que está coberto, e de ventos fortes. Então, na zona onde estou, normalmente o vento sopra neste sentido. E a parte onde ocorre o arejamento, a parte do aviário que deixei para poder haver o arejamento, é este lado aqui. O outro lado está protegido para evitar a ação do vento forte. O outro critério que devemos observar, muito mais para a criação intensiva, é que as instalações devem estar próximas ao local onde ocorre a venda do produto, assim como locais onde há venda de materiais necessários para a criação das aves. Por quê? Se for colocado o aviário longe desses locais do mercado consumidor, assim como da fonte para se obter material para a criação das aves, é que isso vai implicar nos encargos, nos gastos. Primeiro, para poder comprar ração e outros equipamentos de criação, transporta é um valor que se vai gastar a mais até chegar ao local de criação. Depois da criação,
Se por acaso o mercado consumidor, os compradores estiverem longe, então este produto terá que ser de novo transportado até o mercado consumidor. E isso vai fazer com que haja mais gasto na criação. Então, a criação não será muito rentável. A melhor forma é instalar em locais perto do mercado consumidor e perto do mercado que fornece bens e serviços. Agora, em situações de criação extensiva e criação semi-intensiva, não há problemas, já que o mercado consumidor é a própria família. Então, esse critério nessa parte é bem seguido, ok? E também, já que na criação extensiva ou familiar usa-se muitos restos de comida, então o fornecedor do alimento já está dentro, já está perto de onde as galinhas são encontradas. Mas este critério usa-se mais e deve ser mais aplicado em situações de criação intensiva. Isso vai ajudar a evitar os encargos, as despesas da criação. E evitando as despesas elevadas da criação, o proprietário, o dono do negócio de criação de aves, vai sair a ganhar. As instalações avícolas têm um objetivo. Quando for a construir uma instalação para a criação das aves, temos que olhar aspectos. Para que serve um aviário? O aviário serve para proteger as aves de ventos fortes, do sol, da chuva e de predadores, como, por exemplo, cobras, ratos, gatos, cães, entre outros. Tem que olhar esses aspectos quando for a construir uma instalação para a criação de aves. Como estão a ver, esta instalação, a parte de baixo está protegida, de modo que os gatos, os cães não possam entrar. E a parte de cima, coloquei aqui essas grades, entre aspas, reciclando pneu, que vão permitir o arejamento, mas vão dificultar também a entrada de predadores. Agora que falamos das instalações agrárias, vamos falar daquilo que nós devemos colocar dentro do nosso aviário para que a galinha possa crescer saudável. O que é que nós devemos colocar dentro? Os equipamentos que não podem faltar na criação de aves, na criação de galinhas são, primeiro, a cama, que pode ser aquela serradura que nós encontramos no carpinteiro, ou folhas secas, que as nossas árvores nos dão à disposição. Para além da cama, nós devemos ter o ninho, que é aquela construção onde as galinhas vão poder pousar no momento em que estiverem a dormir à noite. O terceiro equipamento que não pode faltar é o comedouro, ou seja, a parte onde nós servimos as rações. Falando do comedouro, também não pode faltar o bebedouro, que é o lugar onde nós administramos a água. E em algumas situações misturamos esta água quando queremos administrar alguma vacina ou alguma multivitamina. Em situações de doença, estresse, não pode faltar também o pedilúvio, logo na entrada. Como disse que é preciso colocar as instalações longe das casas, então, se por acaso e por algum motivo formos a carregar alguma doença, para não transmitir às aves, precisamos colocar o pedilúvio, que pode ser uma banheira, embora em outras instalações já se prepara um sítio onde se vai pôr água com um desinfectante, que muitas das vezes, naquilo que eu já tinha acompanhado, tem sido a creolina. Então, mergulham-se as botas no pedilúvio para poder desinfectar. Depois de desinfectar é que pode entrar no aviário e realizar as atividades de rotina. Então, o pedilúvio tem a função de permitir a desinfecção dos pés, evitando assim a propagação de doenças. Para além do pedilúvio, devemos ter o ninho que é o lugar criado para que as galinhas possam depositar ovos, que mais logo, no caso de poedeiras, são recolhidos ou, em caso de produção,
semi-intensiva ou extensiva, o próprio dono usa os mesmos ovos para o consumo, bem como é o lugar já propriamente preparado para a incubação dos ovos, incubação natural. Quando falo de incubação, é aquele processo em que a galinha fica a chocar os ovos até eclodir. É no ninho onde ocorre a incubação. Ainda dentro do ninho, como forma de prepará-lo, deve-se colocar também a palha para que possam ser acomodados muito bem os ovos. Outro equipamento que não pode faltar no aviário é o aquecedor, porque há situações de frio em que as galinhas podem não aguentar muito mais. As galinhas que são frangos de corte, elas podem não aguentar com temperaturas baixas, então é preciso aquecer a instalação, o interior do aviário. Para isso é preciso um aquecedor. O aquecedor pode ser, se usar o recurso, a lenha, um tambor metálico cortado do meio, bem como pode-se usar aquecedores elétricos, que são lâmpadas preparadas para aquecer o ambiente onde as galinhas se encontram. Ainda no aquecimento das galinhas, temos que colocar aquecedores suficientes para evitar certas mortes, principalmente galinhas que ainda estão nos primeiros dias de vida, para evitar morte por aglomeração. É preciso distribuir de forma correta e ter a quantidade certa de aquecedores no aviário. A aula termina aqui, mas peço para que não se esqueça de compartilhar o vídeo e de deixar o seu like se gostou dessa informação. Quem quiser entrar em contato, veja aí na descrição o meu contato, e-mail, para WhatsApp, para qualquer conversa que for necessária. E até a próxima aula.